Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a goleada do Chelsea para cima do Sevilla, um dos resultados mais importantes da quarta-feira de Champions. O Chelsea garantindo a primeira posição do grupo e de uma forma convincente, 4-0 na Espanha, 4 gols do Giroud, né, um dos grandes personagens da semana, certamente. E dá pra gente falar, primeiro, né, sobre um resultado importante. É verdade, os dois times entraram com muitas modificações, mas isso acaba dando gancho pra gente falar sobre o elenco do Chelsea, sobre as possibilidades, sobre as alternativas e sobre como esse é um jogo que reforça a ideia de como o Chelsea tem nas mãos, o Lampard tem nas mãos, um elenco muito qualificado, que oferece diversas opções. Então acho que é mais ou menos por aí que a gente pode falar dessa goleada do Chelsea. Convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e um comentário. Quero saber o que você espera do Chelsea para essa reta final não, né? Segunda parte de Champions, pensando no ano que vem, quando começar o mata-mata, já que o Chelsea se garantiu já na primeira posição. Aliás, na semana passada eu cheguei até a escrever no UOL um pouco sobre isso, falando sobre como o Chelsea já tinha se garantido dentro desse grupo na Champions e ainda gerava uma grande curiosidade, uma grande expectativa sobre o que vai ser desse time completo, esse time engrenando, esse time no melhor nível que pode atingir, porque o potencial do elenco é muito alto quando a gente olha para as peças, mas a gente ainda não conseguiu detectar e identificar qual vai ser exatamente a cara desse time em termos de base titular, ideias de um time titular. Mas talvez a grande cara seja não ter essa identidade tão bem definida. Então pode virar um grande mérito. Muita gente não gosta muito do time quando muda, quando não tem uma escalação mais fixa, eu não vejo problema nisso. Acho que faz parte, é até importante, numa temporada desgastante, longa e concentrada, como tem sido, por exemplo, Champions em semanas consecutivas. Então foi uma fase de grupos, já que ainda não acabou, uma fase de grupos muito corrida, né? E ao mesmo tempo muito exigente do ponto de vista físico. Então, jogo quase toda semana. Então, isso exige. E o Chelsea tem conseguido superar isso com alguma tranquilidade no sentido da classificação dentro do seu grupo. O grupo exigiu menos do que poderia. E ao mesmo tempo o Chelsea sai fortalecido. E quando a gente olha para um 4-0 para cima do Sevilla fora de casa, isso reforça essa mensagem. Então, o Giroud. Esse é um ponto dos mais curiosos, porque eu esperava ver mais do Giroud na temporada até aqui. E quando eu digo ver mais, eu tô falando de minutagem, de jogos como titular. O Tammy Abraham, antes da temporada começar, eu gravei o vídeo aqui sobre como o elenco permitia tantas opções e como existia essa curiosidade sobre como o Chelsea vai jogar nessa temporada, como o Lampard vai montar o time, já que tantos reforços chegaram, né? E o Giroud como esse 9 que prepara jogadas, que é o pivô, que faz o time conseguir funcionar melhor, mesmo não sendo um goleador, e aí tá uma grande ironia, né, porque ele acaba fazendo 4 gols no jogo da Champions, aliás o hat-trick do jogador mais velho desde o Puskás na Champions, mas o Giroud consegue ser muitas vezes esse alvo que prepara jogadas, que faz a parede, que faz o pivô, que oferece situações que fazem o time jogar melhor. Só que ele não é o goleador confiável. Então isso exige que os jogadores que vêm de trás cheguem com maior capacidade de finalização. E o Chelsea tem muito isso no elenco atual, né? Porque se a gente olha para o elenco que tem Timo Werner podendo partir da esquerda para dentro, Ziyech podendo partir da direita para dentro, Pulisic podendo girar por dentro ou por fora, aí você tem o Kovacic arrancando, você tem Havertz chegando, o Chelsea tem de onde tirar gols, mesmo que o Giroud não seja exatamente esse goleador como 9. De novo, é um contrassenso falar isso agora, porque ele acabou de fazer 4 gols num jogo de Champions. Mas olhando um panorama macro, né, olhando um pouco de fora, não é o que se espera do Giroud na maior parte das vezes. Mas o Chelsea tem opções que fazem com que o Giroud possa ser um pivô e tanto para o funcionamento coletivo. E aí eu volto ao tópico que eu citava. Eu esperava ver mais do Giroud em campo nessa temporada. E o Tammy Abraham tem sido quase sempre o 9 do Chelsea dentro do campeonato, dentro dos jogos de Champions, a escolha do Lampard. Na temporada passada, isso foi mudando dentro do campeonato, da temporada como um todo, né? O Tammy Abraham tinha começado muito bem, depois o Giroud tomou conta, e na reta final da temporada o Giroud foi muito importante. Então pode ser sim que isso mude. E para o Chelsea é ótimo ter o Giroud pronto para jogar. Existe todo questionamento sobre o que vai acontecer na janela de transferências em janeiro também, então vamos esperar para ver se o Giroud permanece ou não. Não é a primeira vez que existe esse papo da possibilidade da saída. Eu ainda vejo no Giroud um jogador que pode oferecer muito ao Chelsea.
Não para ser artilheiro dos campeonatos que o Chelsea disputar, mas para ser uma peça e tanto dentro dessa engrenagem. E aí quando a gente fala de engrenagem, é muito interessante dentro dessa rotação também olhar para o time que jogou contra o Sevilla. Se a gente olha, e aqui eu vou focar mais na questão do meio campo, então estou falando de um Chelsea que pode variar 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1, enfim. A formação pode ser diferente na distribuição das peças, mas eu vou focar mais nesse quinteto de meio campo, já que a gente está considerando o Tammy Abraham titular como 9 e o Giroud como reserva que pode ter mais minutos e pode render mais dentro da temporada. Acho que tem um aspecto importante do Tammy Abraham aí também, que é o fato dele estar em evolução, inclusive no aspecto de gerar jogo como o pivô, como 9 que se movimenta, que dá sequências jogadas, que faz essa parede. Então se ele continuar se desenvolvendo nisso, ele também pode virar um excelente jogador ali, uma excelente opção para o ataque. Agora, como já foi em alguns momentos com a camisa do Chelsea, olhando para esse quinteto de meio campo, quando a gente olha para a escalação que enfrentou o Sevilla, a gente olha para o time titular e enxerga Jorginho, Havertz, Kovacic, Hudson-Odoi e Pulisic. É uma escalação que não passa a sensação de ali está um time reserva. De forma alguma. Ali está um time bem forte. Só que aí se você parar para pensar e lembra que Kanté, Mason Mount, Timo Werner e Ziyech estavam no banco, você tem a noção, a dimensão do que é esse elenco. Porque são 4 jogadores de altíssimo nível, algumas das principais estrelas dentro do elenco do Chelsea. Só que ao olhar para o time titular, você não necessariamente olha e fala, nossa, que desfalque, nossa, que Chelsea desfalcado. Não, é um time reserva, entre aspas, repleto de jogadores titulares, repleto de jogadores com capacidade para desequilibrar. E que desequilibraram. Então é interessante porque o Chelsea tem opções para essa faixa do campo, para mudar características, mudar plano tático, mudar estratégia, variar dentro de um jogo ou de um jogo para o outro, e não necessariamente cair de produção, não necessariamente ter uma queda de nível técnico. Não é o caso. Então, os 2 primeiros gols, por exemplo, no primeiro tempo do Chelsea, foram gols muito bem trabalhados de formas diferentes. O primeiro gol é um golaço se a gente pensar em estrutura de saída de bola, porque o Sevilla estava encaixadinho na marcação. O Kovacic recua, corre para trás para atrair com ele a marcação, dando uma opção de passe. Recebe e dá um passe para trás de primeira, mas que faz com que o Sevilla tente adiantar a marcação. Na sequência da saída de bola, o Chelsea consegue furar isso, com passes rápidos, encontra o Havertz nas costas do Rakitic, e aí vem a arrancada do Havertz que vai conduzir a jogada até o gol do Giroud. Mas uma saída de bola elaborada, fugindo dos encaixes para depois acelerar diante da pressão e correr nas costas da defesa depois de superar essa primeira onda ali da pressão da equipe do Sevilla. Uma jogada muito bem trabalhada. O segundo gol já é a paciência em espaços mais reduzidos, já na entrada da área, trocando passes até o Kovacic receber no espaço vazio e fazer a enfiada de bola para o Giroud. Aliás, o Kovacic também é um capítulo à parte, porque tem jogado muito bem. E essa composição de meio campo é muito interessante. Você vai ter o Jorginho como esse primeiro jogador, e eventualmente pode ser o Kanté. Nesse jogo inclusive entrou na reta final o Billy Gilmour, que é um garoto que também merece minutos pra gente ver se ele vai virar essa alternativa de meio campista passador, muitas vezes até como esse primeiro, como foi em parte da temporada passada quando estava muito bem. Um outro aspecto, o Pulisic é um jogador que, embora não tenha aproveitado bem as definições das jogadas, o que ele oferece, o que ele gera nos giros, na aceleração, girando para cima da marcação, recebendo, girando e acelerando, é uma enormidade. E o Chelsea conseguiu muitas vezes dentro do jogo correr com a bola. As arrancadas nas progressões, nas projeções do Kovacic, o Havertz muitas vezes fazendo esse papel de saída, esse papel de meio campista pela direita para se apresentar, inclusive abrindo um pouco mais na ponta direita, já que o Hudson-Odoi é um jogador que tende a receber mais aberto para 1 contra 1, mas ao mesmo tempo ele pode atrair a marcação do lateral, que pede a ultrapassagem, a projeção, a infiltração desse meio campista por ali. Então, sim, o Hudson-Odoi não é o titular do Chelsea, mas é um jogador que oferece uma característica diferente para, de repente, aproximar passe de um lado e receber bem aberto do outro para ir para uma jogada individual. O Ziyech já é um outro perfil, participando mais do jogo, arriscando mais, trazendo do lado para dentro e participando por dentro. Quando acontecem as substituições no segundo tempo, né, e o Chelsea coloca ali Mason Mount, coloca Kanté, coloca Ziyech na primeira leva das substituições, o time ganha fôlego e uma característica até para pressionar mais no campo de ataque. E isso faz com que o Chelsea imediatamente ganhe bolas no campo de ataque, pressione, sufoque, ganhe fôlego novamente.
O próprio terceiro gol sai do Kanté se projetando, dessa vez não como o primeiro, porque o Jorginho ainda estava em campo nessa altura, então o Kanté como esse meio campista à direita, se projetando para fazer o cruzamento para o Giroud completar. Então são alternativas muito diferentes e muito interessantes. Técnicas, táticas e estratégicas que o Chelsea tem dentro do elenco. Acho que foi um jogo de uma goleada importante, é verdade. O Sevilla também mexeu no time, também não estava 100% completo, também fez variações dentro do jogo. Mas acho que é um jogo que, embora não tenha a maior das relevâncias, no sentido de mostrar o que vai acontecer ou não para a temporada, embora tivesse relevância sim na disputa pela primeira posição do grupo, acho que foi um jogo muito importante para reforçar essa imagem e essa ideia de que o Chelsea tem nas mãos um elenco muito qualificado e um elenco numeroso também, com opções para diversas faixas do campo. Eu fiquei muito focado aqui no centro do campo, além de falar da referência do ataque, mas se a gente for olhar para a própria linha de defesa, né, dessa vez foi a Azpilicueta, o Emerson nas laterais. Hoje o Reece James está muito bem na temporada, o Chilwell do outro lado é um titular absoluto. Na zaga mesmo, né? O Thiago Silva, que teve um impacto muito positivo na temporada, que tem sido uma peça importante, não jogou. Então foi uma linha de defesa reserva. É um Chelsea que conseguiu jogar bem e golear bem, mesmo contando com um time teoricamente quase todo reserva. O que é um exagero quando a gente ouve essa frase, né? Porque a gente não enxerga esses jogadores dessa forma. O que é muito positivo para o Lampard e para o Chelsea. E talvez a melhor forma de administrar, de fazer essa gestão de grupo e de elenco, realmente seja rodando com a consciência de quais serão as estratégias, as características dos adversários para extrair o máximo que tem do elenco. Quero saber o que vocês pensam disso, deixem aí embaixo, o espaço está aberto. Giroud como grande personagem, sei que isso vai render bastante, porque o Giroud é um jogador que desperta muito amor e ódio por parte de vocês. A caixinha de comentários está aberta, assim como o espaço para vocês falarem sobre quais são as melhores combinações na visão de vocês, em termos de escalação para o Chelsea, e o que essa vitória representou, já que foi uma goleada contra um bom adversário, num jogo de duas escalações modificadas, mas que reforça essa capacidade do elenco do Chelsea. Um abraço para todo mundo e até a próxima.